Gravando. Beleza, tá gravando. Queria compartilhar com vocês Consegue ler? Consegue ver a imagem? Sim. Cantares 2:2. Pode ler, por favor, alguém. Como lírios entre os espinheiros, assim é a minha amada entre as donzelas. Isso mesmo, isso mesmo. Como lírio entre os espinheiros, assim é a minha amada entre as donzelas. Eu quero ser bem rápido com essa mensagem, porque quem vê, tá vendo aí a imagem? Um lírio entre os espinheiros, né? Imagina o lírio entre os espinheiros. Esse lírio tá sufocado ou não? Sim. Tá até ferido, né? As pétalas estão passando pelo espinheiro. Tá ferido, né? E eu pergunto para vocês, qual de vocês iria para um lixão procurar, sei lá, procurar algo bom, procurar dinheiro, procurar uma Ferrari? Alguém iria num lixão procurar uma Ferrari? Diamante, alguém iria? Alguém iria? Não. Procópio. Isso aí faz 20 anos que eu trabalho em lixão. Achei muito ouro, tá? Não, eu não tô dizendo que você não vai achar, mas eu pergunto, é normal você procurar um diamante no lixão? Eu quero achar um diamante, eu vou no lixão procurar ou eu vou numa joalheria? Não. Uma joalheria, né? Pois é, então sabe o que eu entendo aqui? Que ninguém vai no meio dos espinheiros procurar um lírio. Sabe quem faz isso? Ou sabe quem fez isso? Jesus. Jesus, ele é o único que consegue olhar para algo muito feio, algo devastado, e ele consegue ver algo bom onde ninguém consegue ver algo bom. Esse é o olhar de Deus. Deus consegue olhar para um lugar que ninguém vai mais ver algo positivo, e ele consegue enxergar aquilo que ninguém vê. Ele é assim. Deus é assim. Talvez eu olhe para você, para a sua vida, ou para uma pessoa, e eu vou começar a olhar os espinheiros dela. Olhar o espinheiro da pessoa, qualquer um consegue olhar. Uma pessoa que está em prostituição, uma pessoa que está nas drogas, você vai olhar para ela e saber que ela está nas drogas. Agora, olhar para ela e conseguir ver o tesouro, só Jesus faz isso. Ou só o olhar de Deus. E esse é o olhar de Deus para a humanidade. Ele conseguiu olhar para algo bom onde ninguém mais olharia. Deus é assim, amados. Então, quando você olhar para alguém, você precisa olhar a pessoa da perspectiva dos céus. Porque Deus, ele olha para o pior pecador e ele consegue ver beleza. Ele consegue ver lírio. Pô, mas você mesmo não consegue ver o lírio. Quem sou eu? Minha vida é toda um espinheiro. As pessoas não conseguem ver lírio no espinheiro. Mas Jesus consegue. Ele olha e ele vai procurar lírio entre os espinheiros. E alguém pode falar assim, por que ele faz isso, né? Porque o olhar dele é assim. E sabe o que eu acho mais legal? É que o foco dele não é nos espinheiros. O foco dele é no lírio. Então, por causa da paixão que ele tem por lírio, ele só tem olhos para o lírio. Ele não olha para os espinheiros. Ele não olha para a devassidão que é a sua vida, para o desgaste que é a sua vida. O olhar dele é puro. O olhar dele é: esse é aquele a quem eu amo. Esse é o motivo de eu ter vindo na terra. Lá em Provérbios 8 diz que quando Jesus era o grande arquiteto de Deus, e quando ele olhou os filhos dos homens que Deus criou, ele se apaixonou.
E aí ele olha e ele fala, eu consigo, eu quero ver algo bom, porque eu enxergo algo bom ali. E aí em Cantares, que eu amo Cantares, já falei para vocês, né? Tem uma parte muito legal, olha aqui, ó. Que bonita essa imagem aí. Você sabe que imagem é essa? É a imagem da comunhão perdida. Tudo bonito. O cenário é lindo. A mesa da comunhão tá ali. Tem cadeiras ali para que você sente. Tem aqui 3 cadeiras, ó. Essa aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade querendo se relacionar com você. Só que o homem, por causa do pecado, ele foge de Deus. No horário marcado de 6 horas, Deus foi se encontrar com o homem. E o homem falou assim, Deus fala, onde você está? E o homem hoje, ele fala assim, cadê Deus? Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve. Porque foi o homem que, por causa do pecado, se afastou de Deus. Deus sempre esteve. As parábolas de Jesus, ele faz 3 parábolas daquilo que se perdeu e foi encontrado. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida. E esqueci a outra. E a parábola do filho pródigo, mencionando que Deus, ele sempre foi ao encontro daquele que se perdeu. Então sempre a mensagem do evangelho de Gênesis e Apocalipse é a mesma. Ela é a mesma. E como eu falei para vocês, a gente fala muito sobre o jardim do Éden. Mas Deus fez o Éden, e no Éden ele fez um jardim. Então aqui eu tenho uma casa, mas eu estou no jardim da casa. E ele estabeleceu que o jardim do Éden era um local de comunhão. Dentro daquilo que ele criou, do cenário perfeito, dos recursos perfeitos, ele estabelece um local que ele quer se relacionar. E Éden significa, em hebraico, lugar de delícias. Então Deus queria que o homem se relacionasse com ele de uma forma que fosse um lugar de delícias. E aí ele vem e Jesus ama lírios. E os lírios, eles é uma tipologia do ser humano. Ele ama lírio. E aí o homem peca onde? No Éden, no jardim. No lugar de delícias, o homem faz, ele destrói aquele lugar de delícia, de comunhão, para um lugar de desolação. O homem passa a ter medo de Deus. A alma do homem passa a governar. O homem agora é conhecedor do bem e do mal e escolhe o mal. Até hoje o homem escolhe o mal. Mas Jesus, né, vem nesse cenário profético, ele olha para o espinheiro que se tornou a raça humana, só que ele consegue ver beleza. E aí, amados, no próximo slide, olha que legal aqui. Cantares 6:2. Alguém pode ler pra gente? Pode ler aí pra gente, se quiser. Meu amado desceu seu jardim aos canteiros do bálsamo, para apacentar o rebanho nos jardins e para colher os lírios. Sabe, isso aqui é falando que Jesus, o amado, ele desceu. O verbo se fez carne. Então, Jesus, ele desceu no jardim, ou seja, exatamente no lugar onde o homem pecou. E por causa do pecado o homem morreu, aí Jesus desce ali. E qual foi o objetivo dele, né? Apacentar o rebanho dele. E colher lírios. Você, esse lírio, Jesus veio para colher lírios. E aí, eu fico imaginando aqui, em Cantares 2, as pessoas, quando Jesus vê o lírio, e ele toma a decisão de descer, o verbo se fez carne. Está em João, Gálatas 4:4, vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher debaixo da lei. E a Bíblia diz que, de alguma forma, o veneno da serpente ia entrar nele. Só que ele só tem o foco dele, o olhar dele é para os lírios. É para o homem que, embora esteja no meio de um espinheiro, de uma vida de espinheiro, porque a Bíblia diz que quando o homem pecou, Deus foi falando, maldita é a terra por sua causa. E a partir de agora, as flores, as plantas vão produzir espinheiros, cargos e abrolhos, é o que a Bíblia diz. Então
espinhos da vida na alma, que sufocam, que machucam, que destrói a beleza que deveria existir, veio por causa do pecado. Mas Jesus, ele não olha para a natureza de pecado e de morte do homem. Ele vê a restauração, ele consegue ver a beleza da criação. Ele consegue ver o lírio no meio dos espinheiros. E é interessante que ele olha e o foco dele, como eu falei, é só para o lírio. E ele começa a andar em direção. Ele desce até o jardim, no lugar onde o homem pecou. Ele vai e desce na terra. O verbo se faz carne. E ele começa a caminhar, dando passos em direção de que o lírio não pode ficar no meio dos espinheiros. Em Cantares fala assim, está o lírio entre os lírios. Então ele sabia que o lírio precisava ser arrancado dali e retornar ao lugar correto, à natureza correta. O lírio precisa estar entre os lírios e não entre os espinheiros, porque o lírio é frágil, porque o lírio pode morrer, porque o lírio vai sufocar. E ele começa a andar e as pessoas podem ver, os anjos podiam ter visto, falaram assim, Senhor, é um espinheiro, mas ele não está vendo o espinheiro, ele só está vendo o lírio. Aí Jesus começa a andar, imagina um local, você pode até fechar o olho ou não precisa, mas imagina um lugar cheio de espinheiros, muito espinheiro, um terreno inteiro cheio de espinheiros e um lírio no centro. Aí Jesus começa a ir em direção a esse lírio. E as pessoas podem falar assim, mas Senhor, se o Senhor for, o Senhor vai machucar os seus pés, porque o lírio vai te espetar, o espinheiro vai te espetar, o Senhor vai espetar os pés. Senhor, se o Senhor continuar ao pegar, o Senhor vai ferir as suas mãos. Senhor, se o Senhor continuar indo em direção ao lírio e cair, o Senhor vai morrer. Só que o desejo e a paixão dele pelo lírio era tão grande que ele decidiu suportar a dor do espinheiro. A Bíblia diz, eis que te tenho tatuado na minha mão. Jesus foi em algum tatuador? Que tatuagem é ele que ele tem na palma das mãos? São os cravos. É o resultado do lírio. Colocaram sobre ele uma coroa de espinheiro. O lírio atingiu as mãos. O lírio atingiu a cabeça. O espinheiro atingiu as mãos. O espinheiro atingiu a cabeça dele. As marcas da tentativa de tirar o lírio do meio dos espinheiros ficaram até hoje. Tomé disse, se eu não ver as marcas lá dos cravos, do espinheiro, eu não vou crer. Jesus mostra aqui, ó. E aí ele decidiu ir e morrer e suportar a dor do espinheiro. Por que ele fez isso? Porque ele ama o lírio. E as pessoas falam, o senhor vai morrer. Ele falou, não importa. Eu amo tanto o lírio que eu estou decidido a tirar o lírio do lugar de espinheiro. Então esse é o amor de Deus. Um Deus que ama a gente de tal maneira que vê a gente como ninguém consegue enxergar. Um amor que cobre tudo e que está disposto a tudo, até a morrer, para tirar. Porque Deus, ele olha e fala assim, o lírio não pode ficar ali. Então ele desce para apacentar a ovelha e resgatar os lírios e trazer de volta. O lírio precisa pertencer à natureza de lírio. E é por isso que ele envia o Espírito Santo. E uma outra alusão a isso, que é a mesma ideia, está aqui em Lucas 13, do 6 ao 9. Alguém quer ler essa parte aí? Se quiser, pode ler. Ninguém quer ler? E dizia esta parábola um certo homem, tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, aqui tá escuro, mas eu acho que corta, né? É. Porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor,
Deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. E a mesma ideia aqui, gente. Essa é a mesma ideia. O texto começa dizendo que ele tinha uma plantação, ele colocou uma figueira no meio de uma plantação de vinha, no meio de algo muito estranho. A gente tem até várias formas de interpretar, de forma vertical, profeticamente, sobre nações, ou de forma vertical, devocional e pessoal. Eu quero trazer essa forma aqui, porque eu quero trazer entendimento para a gente. Uma figueira no meio da vinha. Imagina alguém que diz assim: eu sou estranho, eu sou totalmente diferente, eu não me encontro no meio das pessoas, eu sou muito diferente. É porque você é essa figueira no meio da vinha. Eu não me encaixo com o sistema, eu não me encaixo com isso. Para mim as coisas parecem que são mais difíceis. É porque você é figueira no meio da vinha. E o que eu acho interessante aqui é que ele era o dono da vinha. Só que ele quer plantar uma figueira. Você sabe o que significa isso? Eu vou dar uma ilustração. Eu tenho uma loja de moto, só que eu tenho uma bicicleta. Eu vou com uma bicicleta. Eu tenho uma loja de frota de carros e eu tenho uma moto, eu não tenho carro. É a mesma ideia aqui. A vinha fazia parte da plantação dele, fazia parte daquilo que era o salário dele, era a profissão dele, ser vinhateiro. Então por que ele colocou a figueira? Não faz sentido colocar uma figueira. É porque não caiu a ficha ainda. Ele ama a figueira, mesmo ela sendo totalmente diferente. Ele ama a figueira. O motivo que ele quis a figueira ali é porque ele queria comer o figo. Então, plantar a figueira no meio da vinha fala da graça dele. Ele queria, ele amava, ele desejava a figueira. E por isso que ele planta no meio do figo, no meio da vinha. A figueira não foi colocada. Você não está aqui por acaso. Foi ele que te plantou. Foi ele quem quis. Foi ele que desejou. Foi o verbo que se fez carne. A comunhão que a gente tem com Deus não foi você que buscou. Foi ele. A iniciativa foi dele. Porque ele ama o lírio. Ele ama a figueira. Mesmo ela sendo figueira rebelde, brava, diferente, que vai dar trabalho. E se a gente fosse fazer uma análise, eu nem vou fazer isso, mas mais botânica, a figueira, a temperatura da vinha, vocês sabem, para a gente fazer a uva, os vinhos, etc., é uma temperatura mais fresca, mais agradável. E é uma temperatura ideal para o figo dar seus frutos. Ou seja, as condições eram perfeitas. Só que aí vem o dono da vinha e não acha, ele fala, vou cortar. O dono aqui é Deus. O vinhateiro aqui é Deus. Mas Jesus, ele, quando começou a cuidar da figueira e da vinha, do vinhateiro, ele viu aquela figueirinha que era tão diferente e viu ela pequenininha, viu ela feinha, viu as uvas bonitas, aí viu o crescimento dela, viu como ela começou a querer não pecar, como ela começou a se afastar do mal, como ela às vezes pecava, mas tinha que resistir, ainda não tinha fruto. Mas ele conhecia o esforço da figueira por estar num ambiente diferente. E aí a resposta dele é a seguinte: não corta. Você sabe por que ele pede não corta? Porque ele se identificou com a figueira. Porque ele se fez homem. Ele morreu na cruz para a figueira. E ele diz, não, pai, não corta ainda. Eu vou descer.
Eu vi o crescimento dele. Eu amo tanto essa figueira, porque eu entendo o seu amor e o seu desejo pela figueira, que eu não vou deixar ela se perder. Eu me apeguei a ela. Eu comecei a ter um carinho especial por ela. Então, eu, de forma pessoal, o Senhor diz, eu de forma pessoal, vou cuidar dela. Eu vou escavar, eu vou colocar raízes mais profundas dela. Eu vou colocar esterco ali. Ou seja, eu vou enviar o Espírito Santo ali, porque ela não está conseguindo dar fruto, porque ela não tem o Espírito. E o desejo de Deus sempre foi o mesmo: comer os seus frutos. Fruto de justiça. Quando Jesus ele chega para a figueira, e era verão, e muita gente não entende essa parábola, essa parte da Bíblia, porque a figueira não dá fruto no verão. Então, como ele queria um fruto de alguém que não dava fruto? Só que tem um detalhe. A figueira estava com folhas. E toda vez que ela dá esse volume de folhas, é porque tem figo. Então, quando Jesus olhou para as folhas, ele sentiu vontade de comer o fruto. Mas ele não encontrou. E, amados, você precisa ter cuidado. Porque tem gente hoje que é só árvore, que é só folha, melhor dizendo. Não tem fruto. Você vem e fala, uau! O Senhor teve desejo. Então, Deus teve expectativa. Ele olha para sua vida e fala, uau! Como tá bonita essa árvore. Quantas folhas. Então, quer que eu traga em outras palavras? Quantos dons ela está operando. Quantas curas está fazendo. Quantos milagres. Quantas multidões. Bom, por conta disso eu desejo. Eu vou lá comer um fruto dela. E ele chega e não tem. E sabe o que eu tenho a dizer para você, amado? Cuidado. Não minta com as suas folhas. Porque a gente tem uma capacidade imensa de querer enganar o outro e querer enganar a Deus. Mas se Deus vê, ele está tão desejoso assim, ele quer tanto isso, ok. Mas eu vou lá sondar para ver se tem fruto. E não tem, amado. E não tem fruto. Então a gente vive uma geração que é só folha. Que tem aparência, que chama atenção pela folha, chamou a própria atenção do Senhor Jesus. Mas quando ele chega mais próximo e ele quer comer o fruto, ele não encontra. Então, a mensagem de Deus para você é essa: dê fruto. Ou não minta. Se é verão na sua vida, então fique sem folhas, sem obras mortas, sem obras da carne, sem tentando ser ou parecer ser aquilo que você não é. Porque você vai instigar o Senhor a querer procurar fruto em você e ele não vai achar. E aí ele disse, olha, eu vou cuidar dela pessoalmente. Isso aqui é o Jesus. É Jesus falando, eu vou cuidar pessoalmente, eu vou lá no jardim. Eu vou tirar o lírio do local errado e vou colocar no ambiente correto. E aí o texto diz que ele fala, deixa mais um ano. Ou seja, deixa mais um tempo. Sabe, Deus sempre vai esperar que você se arrependa. Ele vai sempre esperar. Depois eu vou pregar uma outra palavra para vocês sobre o administrador fiel. É a próxima, depois. Então, ele nunca vai olhar para vocês e vai ter expectativa ruim. É impressionante isso em Deus. No administrador fiel, eu falo sobre isso. Deus olha para você e ele não vê os seus espinheiros. Ele vê lírio. Então, por incrível que pareça, mas o Senhor se surpreende quando você não dá fruto. Quando você tem a oportunidade de fazer o bem e você não faz. Quando você é arrogante. Ele se surpreende, porque a expectativa nele, na figueira que eu falei, era de encontrar frutos. Sabe? As pessoas olham para você e falam assim, aquela ali naquele mato não sai cachorro. Então as pessoas olham para você e elas não têm expectativas boas em você. Elas podem não ter expectativas boas em você, mas o olhar de Deus sempre vai ter expectativas boas em você. Enquanto eu não estiver dando fruto, ele fala, deixa mais um pouco. Eu vou cuidar um pouco mais. Eu vou cuidar da alma dele. Eu vou ajudar ele a perdoar. Eu vou ajudar ele a resolver essas questões, a tirar as inseguranças dele. Ele já venceu tanto, só que ainda não dá fruto. E aí ele diz, deixa mais um pouco. Se der fruto, ficará. Se não der, depois
se mandará ser cortada. Então, amados, existe uma diferença, eu gosto muito disso. Tem uma mensagem que eu falo: cortados ou podados. Quem é você? Pode parecer a mesma coisa, mas não é. A poda é uma tesoura que corta as suas folhas para que você cresça mais. Quando Deus nos poda, ou Deus não permite algumas coisas, ou Ele corta, não é bom não. A aparência externa de uma planta podada é feia. Gente, mas que planta feia. Mas aí talvez Deus está falando assim, ó, a quantidade de folhas na sua vida está te impedindo de crescer. Está te impedindo de ser aquilo que eu desejei que você fosse. E aí Ele vem e Ele corta. Ele poda. Então quando a pessoa olhar para você e ver algumas coisas, mas que é isso? Ela não é tão plástica como eu vejo outras pessoas. Ei, você está sendo podada. Você vai crescer muito e vai dar os frutos. Agora, se você não aceita ser cortada, ser discipulada, ser ensinada, às vezes tem que ser duro com as pessoas mesmo. Às vezes tem que falar, ó, tá errado. O teu coração não é perfeito. Jesus era muito franco. Ele chegou para Pedro e falou assim, para trás de mim, Satanás. Ele disse pro povo o seguinte, vocês querem ir embora também? Pois vão. Ele nunca ficou de mimimi. Ele não passava a mão em quem estava errado. Você está errado. Porque a Bíblia diz que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Se você não está sendo corrigido por Deus, cuidado. Mas eu estou crescendo, o joio também cresce. Só que no último tempo, amado, se você permanecer com isso, porque o que eu vejo na nossa geração é uma geração que se acostumou a ter folhas e a não dar frutos. Se acostumou a fazer coisas para Deus, mas não para fazer coisas em Deus. São os ativistas. A nossa geração se acostumou a falar o seguinte: eu erro, mas eu faço. Então Deus entende. Não, você está cheio de folha. Deus me entende. Eu não tive punição. Eu fiz uma vez, depois eu operei um milagre aqui, depois eu fiz aquilo ali. Vai pensando nisso. Toda árvore que não der fruto, Ele vai cortar. Só que Ele está estendendo. A misericórdia, a longanimidade são os motivos da gente não ser consumido. Se nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, todo dia é um novo dia para você ser a melhor versão de você mesmo. Então, você pode falar, Senhor, escava mais. Eu quero mais esterco. Eu quero ser podado, mas eu quero crescer. Eu não abro mão de dar frutos. Eu não abro mão de dar frutos. Eu não abro mão de estar onde o Senhor quer. Porque uma coisa é o Senhor ir, se ferir, se machucar e por conta de tirar o lírio dos espinheiros. Outra coisa é o lírio querer retornar ao lugar de espinheiro, gente. Isso que é difícil. Já prometi falar sobre o administrador fiel. E outra coisa que eu quero falar com vocês depois. Não sei se eu vou falar hoje, não. Eu acho que eu já vou encerrar. Mas as pessoas confundem a palavra pecado. Porque existe pecado no singular e pecado no plural. Existe o pecador escravo e o pecador iníquo. Sabia dessa diferença? A Bíblia mostra essa diferença. Qual é a diferença? Eu vou te dar a diferença bem clara do pecador escravo e do pecador iníquo. O pecador escravo é aquele que quer fazer o bem, mas não consegue. É alguém, por exemplo, que está na prostituição e não consegue se libertar disso, mas ele quer, ele chora, mas não consegue. Ele até melhora e cai. Ele é escravo. Ele é prisioneiro. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então talvez você possa ser a pior pessoa. Mas tem graça para a tua vida. Por quê? Porque você é prisioneiro. E Deus veio pôr em liberdade os prisioneiros. Então, se você é pecador escravo, existe graça para você. Mas cuidado, para que você não seja um pecador iníquo. O que é o pecador iníquo? É aquele que Jesus libertou da cadeia, a porta está aberta, mas ele resolve dar um pulinho na cadeia de vez em quando.
Cuidado, amados. Porque você está entrando numa esfera muito perigosa. Ele não é mais prisioneiro. Agora, ele é livre. E só quem pode escolher é quem é livre. E você é livre até para pecar. Só que se você pega usando essa liberdade, você se torna pecador iníquo. Alguém chega para você e fala assim, cara, o que você está fazendo na prisão? Ah, vim dar um pulinho, tô com saudade da prisão. É o lírio voltando pro espinheiro. Então, cuidado, amados. Com pecado não se brinca. Com obras da carne não se brinca. Essa geração se acostumou a ficar com raiva, com ódio, a falar mal das pessoas, a ter várias obras que a Bíblia chama de carne. E ela não se incomoda. Não entristece, o coração não arde, não sente dor. E a gente precisa sentir, porque Jesus sentiu a dor dos espinhos. Você precisa entender que não é porque você não está sentindo mais a dor do espinho, foi porque Jesus te tirou de lá. Mas você tem que entender e lembrar do momento em que você estava no meio dos espinheiros. A sua consciência precisa te condenar. Sabe? Você precisa ter uma voz interna que diz, cara, isso não é correto. É errado pensar assim. É errado falar isso. É errado abrir a boca para falar isso, para sentir isso. Esse sentimento não é legal. Por que você não vai orar para tirar ele? Não. Orar? Eu nunca orei na minha vida. Eu sinto essa mágoa, essa raiva, esse não sei o quê. A minha vida inteira. Pois é, amado, te ensinaram errado. Infelizmente, a culpa é muito de uma liderança, porque essa frase não é minha, mas teve um homem de Deus que falou o seguinte, aquilo que uma geração tolera, a outra geração abraça. Então a gente vê que a geração passada tolerou muitas coisas e a nossa geração abraçou. E sabe o que acontece? As pessoas não são sensíveis para ouvir o Espírito Santo. Eu ensino minha filha desde pequena. O que é pecado, papai? 6 anos? Tem. Filha, sabe quando você dá birra, quando você fica com raiva, e essas explosões dentro, esses sentimentos, essas coisas são erradas. Por isso que a gente precisa lavar o nosso coração. Por isso que eu ensinei vocês a lavarem as redes de você. Ah, mas eu sou uma pessoa que sou ferida na alma. Eu tenho inveja dos outros, eu tenho mágoa, eu tenho uma tristeza. Meu irmão, por que você não vai resolver esse problema? Isso é iniquidade. Deus entende. Cuidado. Cuidado. Porque talvez você está saindo da esfera de pecador, prisioneiro. A prisão está aberta, mas você se acostumou tanto a dormir no frio da prisão que você quer ficar lá. Foi o que Jesus falou para aquele povo. Eles estão com saudade de cebola, gente. Tem gente com saudade de cebola. A gente vê pessoas com saudade de cebola. Se ainda fosse uma picanha. Então, amados, essa palavra eu queria trazer para você. Cuidado, porque foi um alto preço aquilo que Jesus falou e fez por você. Mas agora a responsabilidade de se manter limpo é sua. Lembra que eu falei lá da parábola? Só vou pegar essa parte. Que primeiro ela acende a luz. E a gente fala, quando Jesus vem, tudo muda. Ou a pessoa fala assim, depois que eu fui para a igreja, eu descobri uma bagunça. Minha vida é uma bagunça. Começou a ter os problemas. Não, a bagunça sempre esteve ali. Porque a luz, ela não arruma nada. Ela só revela. Então, toda vez que você se perceber... E sabe como que a gente se percebe? Não é pelas nossas ações. Eu estou aqui pregando para vocês. Isso é uma ação. Mas são as minhas reações que me definem. Porque quando eu reajo, eu vou agir de impulso, seguindo aquilo que está dentro de mim. Tem gente tão acostumada, gente, a falar mal de pessoas, a falar mal de líderes, a fazer comentários ácidos. E eu fico pensando, isso não incomoda? Eu vou falar uma coisa para vocês muito claro, minha esposa é testemunha disso. Quando eu vejo um filme, eu gosto de ver muito filme. E muitos filmes, você sabe, ou partes da mulher de sutiã, ou em outros filmes,
eles mostram o busto da mulher. Sabe o que eu faço? Eu faço assim, ó. Mas por que você faz isso? Que você vai ser tentado? Eu nem sei, amados. Talvez eu não seja tentado, mas não é por isso não. É porque eu respeito aquele que habita dentro de mim. Me incomoda mostrar através dos meus olhos aquela visão para o espírito. E eu fico pensando, por que as pessoas não se incomodam com isso? Não, isso eu não faço, tá? Mas você tem coragem de falar mal do seu irmão? Você tem coragem de fazer uma piadinha sem graça, nojenta, hipócrita? Você tem coragem de chegar e estar com raiva de alguém e de alguma forma, de brincadeira, você fala mal dessa pessoa? Ou você faz o quê? Você faz um comentarinho para desmerecer aquela pessoa? Não, poxa. Lá no meu trabalho, o cara é bom, mas vou te falar, hein? Ele tem... Sabe, gente? Dentro da igreja tá cheio disso. Fofoca. Obras da carne. Um olhando para a roupa do outro. Um querendo ser mais que o outro. Cadê os frutos? Não, mas eu sou poderoso em obras. E Deus falou assim, isso é folha, eu não quero folha. Eu quero fruto. Ninguém come. A maioria das folhas nós não comemos. Mas o Deus que ama a figueira, deseja os frutos dessa figueira. Que a sua vida seja uma vida que dê fruto. Já falei do administrador fiel, que eu vou falar a próxima mensagem. Já falei, qual foi a outra que eu esqueci agora? Administrador fiel, não lembro a outra. E tem mais uma. O que é andar no Espírito? Vou levantar a enquete aqui, não vou falar hoje, só a enquete. O que é andar no Espírito? Alguém pode me ajudar? O que vocês acham sobre como eu sei se alguém anda ou não no Espírito? O que é andar no Espírito? Alguém tem alguma ideia? Eu não. Não tem. Alguém pode chutar? Pode chutar, a gente pode errar. Eu acho que é andar guiado pela direção do Espírito Santo nas suas atitudes, nas suas escolhas, nas percepções das coisas do dia a dia pequenas, entendeu? Simone, o que você acha que é andar no Espírito? Deixa eu dar o meu exemplo. Vê se isso aqui é andar no Espírito. Ou, aí eu vou, olho para a pessoa e fogo, e vento, e as pessoas caem, e eu libero a unção, e pó de ouro cai na mão das pessoas. Tô falando de mim, tá? Isso é andar no Espírito? O que vocês acham? Eu olho para a pessoa e falo assim, Xandará, e começo a revelar a vida dela inteira. Isso é andar em Espírito? Será? Não sei. O que vocês acham? Eu acho que não. É os frutos. Eu acho que não. E aí, Elane, o que é andar no Espírito? Frutos que ela mostra. Depois eu vou ensinar, né? É só uma enquete aqui. Depois nós vamos falar sobre o que é andar no Espírito. Amém, amados? Eu vou encerrar. Eu apanho com esse microfone ainda para ligar e desligar ele. Andar no Espírito. É andar, sei lá, tipo, como se Jesus estivesse aqui. Você está sempre ligado em Deus e fazendo o que Jesus faria? Então, muitos de alguma forma acertaram, mas eu quero que vocês tenham certeza. Eu não quero que vocês falem, eu acho. Não, vocês vão ter certeza. Eu vou mostrar, porque é possível saber se alguém anda no Espírito ou não. Só que isso é uma autoavaliação. Você não pode usar isso para o outro. Se você usar para o outro, olha o seu dedinho aqui. Então, eu vou ensinar vocês a perceber se vocês próprios estão andando ou não em espírito. Então, vocês vão se autoavaliar. Eu estou andando em espírito? E eu vou dizer de forma prática o que é andar em espírito. Tá bom? Na próxima aula. Pessoal, vou encerrar aqui o vídeo e a gente continua a nossa conversa. Caso caia, eu volto rapidinho para a gente fazer um resumo do que vocês acharam, amém? Depois eu vou fazer uma oração. Vou só parar o vídeo, só um instante.